Minha família se envergonhava de mim e me escondiam do namorado perfeito da minha irmã. Mas depois, a mesa congelou quando esse mesmo namorado, em pleno jantar familiar, gritou: Ei, chefe! Desde que voltei para casa depois de me formar com honras na universidade, minha vida se transformou em uma série de domingos cheios de silêncios incômodos e olhares que evitavam cruzar com o meu. Minha família, que uma vez celebrou minhas pequenas conquistas escolares, agora parecia envergonhada de mim. Não importava que eu tivesse terminado meus estudos com excelência. A única coisa que viam era que meu caminho não se encaixava no molde de sucesso que tanto ansiavam exibir. Cada jantar seguia o mesmo roteiro. Papai, mal sentando à mesa, disparava a pergunta que já era um ritual: quando você vai conseguir um trabalho de verdade? Nem sequer me olhava nos olhos ao dizer isso. Era como se minha mera presença na casa fosse um lembrete incômodo de um fracasso, que para eles era tão evidente quanto vergonhoso. Seu primo acabou de ser promovido a sócio júnior em sua firma de advogados, dizia papai com orgulho. Sua irmã está saindo com um cara de finanças e você continua brincando de construir seu negócio. Ele dizia com aquele tom de ironia que reservava para falar de coisas infantis, como se eu fosse uma criança presa em um jogo de escritório. Lembro com clareza o dia em que consegui meu primeiro contrato real, $500 para redesenhar o site de uma padaria local. Desci correndo as escadas, meu laptop na mão, o coração quase saindo do peito. Papai, mamãe, olhem! Anunciei com um sorriso que mal cabia no meu rosto. Acabei de fechar com meu primeiro cliente pagante. Deslizei o laptop sobre a mesa, esperando ver em seus olhos o orgulho que tantas vezes busquei. Papai apenas lançou um olhar fugaz à tela antes de desviar a conversa. Que legal, querido! Você sabia que seu primo Mark acabou de comprar um BMW novo, 28 anos e já dirige um carro de luxo? Ele me devolveu o laptop sem sequer ler o que eu mostrava. Mamãe, por sua vez, nem fingiu interesse. Mudou rapidamente de assunto. Jennifer, conte-nos mais sobre Alex, esse rapaz com quem você está saindo. Não era que o pai dele dirige uma firma de Invé? Fiquei ali com meu laptop nas mãos, vendo como minha conquista se evaporava diante dos olhos deles como se nunca tivesse existido. Naquela noite trabalhei até às 3h da manhã, terminando o projeto enquanto a casa dormia com um silêncio que era mais pesado do que qualquer palavra de desprezo. Com o tempo, aprendi a separar minha vida profissional da familiar. Usava meu segundo nome no âmbito profissional, como se assim pudesse proteger algo de mim mesmo. Minha empresa crescia, mas em casa eu continuava sendo invisível. Não era a humildade o que me mantinha calado. Era puro esgotamento. Tentar provar seu valor para quem já decidiu que você não vale nada é como carregar um peso morto sobre os ombros. Desgasta, drena, consome. Minha irmã Jennifer tinha começado a sair há 8 meses com Alex. Um jovem de ternos caros e sorriso perfeito. O estereótipo vivo do sucesso. Alex vai me levar à praia no próximo mês, anunciava em cada jantar, lançando depois um olhar carregado de superioridade. Talvez algum dia você também possa levar alguém de férias. Cada palavra dela era uma pequena punhalada. Cada comparação, um corte a mais em uma ferida que já não sabia como fechar. Lembro que uma vez, durante um churrasco familiar, me afastei um momento para atender uma emergência com um servidor. 10 minutos ao telefone. Salvaram horas de trabalho dos meus clientes. Mas quando voltei, meu tio me recebeu com um sorriso debochado. Terminou de jogar videogame? Todos riram. Ninguém perguntou o que eu estava fazendo na realidade. Ninguém quis saber. Com o tempo, até começaram a me excluir das reuniões familiares importantes, as que Alex já frequentava. A explicação era simples e cruel. Não queremos que você estrague o ambiente, disseram. Minha própria família preferia me apagar para impressionar um desconhecido que mal conheciam. Ainda guardo a mensagem que recebi antes do casamento da minha prima. Só temos espaço para 4 na nossa mesa. Alex vem com Jennifer. Talvez na próxima vez. Li uma e outra vez, sentindo como uma parte de mim se quebrava um pouco mais. Eu tinha recusado uma viagem com um amigo de infância nesse mesmo fim de semana para acompanhá-los. Em vez disso, passei a noite sozinho vendo no Instagram as fotos da felicidade deles, sem mim. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Endureceu algo frio e afiado. Quando chegou o dia de ação de graças, diz. Não puderam me desconvidar sem levantar suspeitas, mas me advertiram. Por favor, não fale da sua coisinha online, me disse mamãe pelo telefone, sua voz cheia de nervosismo. Alex vai trazer os pais. São pessoas muito bem-sucedidas. Mamãe não sabia que minha coisinha online já empregava mais de 40 pessoas. Não sabia que acabávamos de fechar uma rodada de investimento importante. Não sabia que eu, o filho incômodo, tinha construído algo que eles jamais se dignaram a perguntar. Naquela manhã, fechei a aba de voos de última hora que havia aberto no meu laptop e decidi comparecer. Não para eles, para mim. Para... O que eles não sabiam era que a verdadeira surpresa do dia de ação de graças já estava sentada à sua própria mesa. O dia de ação de graças amanheceu frio sob um céu cinzento que parecia pressentir o que estava por vir. Coloquei a melhor roupa que tinha, uma camisa simples bem passada, calças sociais que mal usava e sapatos polidos que já tinham visto dias melhores. Me olhei no espelho antes de sair, não para arrumar minha aparência, mas para me lembrar quem eu era. Não era o fracasso que eles viam. Não era o parente incômodo que preferiam esconder. Era um homem que havia construído algo real com suas próprias mãos, embora eles ainda não soubessem. O trajeto até a casa familiar pareceu eterno. Cada semáforo, cada esquina era uma oportunidade para dar meia volta e abandonar tudo. Mas não o fiz. Cada lembrança de desprezo, de invisibilidade, de minimização ardia dentro de mim, alimentando uma centelha de dignidade que se recusava a se apagar. Quando cheguei, os carros de luxo já estavam estacionados em frente à casa. O BMW novinho do meu primo, o Mercedes brilhante de um tio e agora o flamejante Audi de Alex.
Cada um daqueles carros era um lembrete silencioso do que minha família considerava sucesso. Entrei na casa e, como sempre, senti os olhares fugidios, os cumprimentos forçados, os sorrisos tensos que não alcançavam os olhos. Mamãe me recebeu na porta com um sorriso apertado. Seus olhos me percorreram rapidamente, buscando defeitos, buscando algo do que se envergonhar. Que bom que você veio, disse. Mas seu tom era mais uma advertência do que uma boas-vindas. Pendurei meu casaco em silêncio, engolindo a vontade de dizer algo. O aroma de peru assado enchia a casa, misturando-se com os perfumes caros e a ansiedade contida. A sala estava decorada com esmero. Centros de mesa dourados, velas aromáticas, guardanapos dobrados de maneira elaborada, tudo disposto para impressionar os pais de Alex. E ali estava ele, de pé junto a Jennifer, rindo como se pertencesse à nossa família desde sempre. Alto, bronzeado, impecavelmente vestido. Parecia tirado de uma capa de revista. Jennifer estava deslumbrante ao seu lado, envolta em um vestido elegante. O símbolo perfeito da filha ideal. A promessa cumprida. Quando me viram, Alex ergueu uma mão em um cumprimento casual. Nada que revelasse o que estava prestes a acontecer. Eu correspondi com um leve movimento de cabeça, preferindo me manter à margem, invisível, como eles preferiam. O jantar começou como era de se esperar. Brindes pela família, pelas novas conquistas, pelas bênçãos do ano. Cada palavra era uma agulha que se cravava sob minha pele. Quando papai fez um brinde especialmente longo sobre a importância de construir carreiras de sucesso que fizessem os pais se sentirem orgulhosos, vi como deliberadamente evitava me olhar. Jennifer aproveitou para falar de Alex, de suas viagens, de seus planos de casamento, dos investimentos familiares. Todos a ouviam encantados, como se sua voz confirmasse tudo o que desejavam acreditar. Eu comia em silêncio, contando os minutos para que tudo terminasse, até que o destino decidiu intervir. Alex se levantou para ir à cozinha buscar mais pratos de sobremesa. Movido mais pela necessidade de escapar do ambiente do que por cortesia, me ofereci para ajudá-lo. Enquanto procurávamos nas gavetas, Alex me olhou de soslaio e sorriu de maneira cúmplice. Ei, chefe, disse em voz baixa. Como está a equipe? Por um segundo, pensei que tinha ouvido errado. Fiquei congelado com um prato a meio tirar. O quê? Perguntei, sentindo um nó se formar no meu estômago. Alex soltou uma risada leve, como quem revela um segredo divertido. A equipe, cara. Você não vai me apresentar como corresponde? Deu de ombros. Estou usando sua empresa para gerenciar minhas imagens online há quase 2 anos. Quando descobri quem você era, achei engraçado. Entendi que você preferia manter as coisas separadas. Respeito isso, mas sempre achei estranho que sua família não se sentisse orgulhosa de você. O mundo pareceu cambalear sob meus pés. Alex era cliente da minha empresa, e não um cliente qualquer. Era um dos que mais havia impulsionado nosso crescimento no último ano. Nunca soube disso porque, como a maioria de nossos usuários, sua identidade estava protegida por protocolos de privacidade. Voltamos à mesa. Eu carregava um segredo pesando nos bolsos, um que não sabia como carregar. Alex, no entanto, parecia decidido a trazê-lo à luz. Quando chegou à sobremesa e os brindes retomaram seu curso, aconteceu. Alex se pôs de pé, levantou sua taça e com um sorriso disse: Proponho um brinde especial. Todos o olharam com expectativa. Ao homem que tornou possível grande parte do meu sucesso este ano, não apenas em nível pessoal, mas profissional. Um cara que merece muito mais reconhecimento do que recebeu esta noite. Um aplauso para o meu chefe, gritou, apontando diretamente para mim. A sala inteira caiu em um silêncio de chumbo. O silêncio que se seguiu ao brinde de Alex foi espesso, quase sólido. Podia sentir cada olhar cravado em mim, como se de repente eu fosse uma figura completamente nova diante deles. Os rostos dos meus pais congelaram. O horror, incredulidade e algo mais profundo. Um medo mal disfarçado. Jennifer deixou cair sua taça, derramando vinho sobre a toalha branca. Minha tia tossiu, desconfortável. E meu primo ficou com um pedaço de peru a meio mastigar na boca. Eu permaneci quieto, as mãos sobre o colo, como se me conter fosse o único modo de não derrubar toda a cena de uma só vez. Não precisava falar. Não precisava me justificar. A verdade, depois de anos de silêncios impostos, se revelava sozinha, luminosa, impossível de ignorar. Alex, ignorando completamente a tensão, ou talvez desfrutando dela, continuou alegremente. Sim, não só tenho usado seus serviços durante anos, disse. Também recomendei sua empresa a muitos dos meus colegas. É brilhante, visionário, um verdadeiro líder, e vocês têm o privilégio de chamá-lo de família. Um murmúrio incômodo percorreu a mesa. Mamãe foi a primeira a tentar recuperar algum controle. Pigarreou com dificuldade e forçou um sorriso. Bem, não sabíamos que vocês dois se conheciam tão bem. Alex soltou uma gargalhada sincera. Conhecê-lo? Se não fosse por sua empresa, eu não teria conseguido a promoção que hoje celebram. Baixou a voz, como compartilhando um segredo. Alguns dos meus sócios também são clientes dele. Acredite. Senhora, seu filho é alguém muito importante. Vi como mamãe empalidecia. Papai, que sempre se mostrava tão orgulhoso falando dos sucessos alheios, agora parecia não saber onde pousar o olhar. Meus tios, antes tão dados à condescendência, se remexiam desconfortáveis em seus assentos, trocando olhares fugidios. E Jennifer tremia de raiva contida. Suas mãos torciam o guardanapo. Seus lábios apertados lutavam por manter um sorriso que já não convencia ninguém. Não precisava dizer nada. Não era necessário. A vida estava se encarregando de expor tudo o que eles mesmos haviam querido ignorar. Jennifer, incapaz de ficar calada, soltou entre dentes uma risada falsa. Suponho que cada um tem seu pequeno projetinho na vida. A frase caiu como uma pedra em um lago. Até o murmúrio incômodo se extinguiu. Alex arqueou uma sobrancelha surpreso
e girou lentamente a cabeça para ela. Seu sorriso se tornou mais frio, mais cortante. Pequeno projeto, repetiu, saboreando cada sílaba. Não sei se chamaria de pequeno projeto uma empresa que, segundo meus colegas, está fechando um contrato milionário com uma das maiores firmas do país. O golpe foi seco, definitivo. Eu poderia ter rido naquele momento. Poderia ter me levantado triunfante, golpeando a mesa com os punhos erguidos. Mas não o fiz. Não era necessário. Cada palavra de Alex era um martelo derrubando, um por um, os alicerces podres de uma fachada que durante anos minha família havia protegido com tanto esmero. As sobremesas ficaram abandonadas sobre a mesa. Ninguém tinha apetite. Alguns se desculparam para ir ao banheiro. Outros fingiram verificar seus telefones com repentino interesse. Mamãe murmurou algo sobre trazer café, sua voz mal audível. Papai olhava fixamente para a vela no centro da mesa, como hipnotizado pela pequena chama oscilante. Então Alex se inclinou para mim e me sussurrou em voz tão baixa que só eu pude ouvi-lo. Sabe, sempre quis trabalhar diretamente com você. Talvez possamos falar sobre isso em breve. Levei alguns segundos para assimilar o que ele estava dizendo. Não só havia sido reconhecido publicamente, não só havia sido reivindicado diante dos olhos de quem mais me menosprezou. Agora, além disso, se abria diante de mim uma oportunidade ainda maior. E tudo isso na frente daqueles que durante anos não viram mais que um estorvo na minha existência. Assenti com serenidade, como quem aceita uma oferta qualquer. Mas dentro de mim, meu coração batia com força selvagem. Claro, respondi, minha voz tão tranquila que parecia que falávamos do clima. Estou disponível depois do fim de semana. E foi nesse preciso momento que senti que tudo mudava. O poder, essa força invisível que durante tanto tempo havia estado concentrada nas mãos deles, deslizava agora para mim. Não porque eu o reclamasse, não porque eu exigisse, simplesmente porque havia crescido demais para continuar sendo ignorado. Quando o jantar terminou, fui um dos primeiros a me levantar. Não esperei os abraços fingidos nem as despedidas forçadas. Vesti o casaco, apertei a mão de Alex com firmeza e saí para o frio da noite. O ar gelado me golpeou no rosto como um tapa vivificante. Não doía. Ao contrário, me senti mais vivo do que nunca. Caminhei até meu carro. Não o mais luxuoso da rua, mas meu. Símbolo de tudo o que havia construído à minha maneira. Imperfeito, mas autêntico. Sentei ao volante, liguei o motor e, antes de partir, fechei os olhos. Respirei fundo. Não pela humilhação que deixava para trás, mas pela promessa silenciosa do futuro que havia começado a construir. Um futuro onde finalmente não precisava da aprovação de ninguém para me sentir suficiente. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, entendi algo. A validação mais poderosa não vem daqueles que duvidaram de você. Vem de você mesmo. De não ter se rendido quando tudo parecia contra você. De ter seguido construindo tijolo por tijolo, mesmo quando ninguém aplaudia. E no fundo da minha alma, sabia que aquela noite era apenas o começo. Os dias que se seguiram àquele jantar foram silenciosos, incômodos. A família inteira parecia ter assinado um pacto não falado. Fingir que nada havia acontecido. Como se o brinde de Alex pudesse ser varrido para debaixo de um tapete feito de conversas triviais e sorrisos forçados. Mas algo fundamental havia mudado. Eu sentia em cada ligação breve, em cada mensagem de texto cheia de frases educadas, mas vazias, em cada olhar esquivo durante os encontros familiares. Eu era invisível, mas também não era aceito. Era incômodo. Um lembrete vivo de tudo o que não quiseram ver. E para minha surpresa, não doía. Não da forma que alguma vez doeu. Era mais uma libertação lenta, como tirar um casaco pesado depois de caminhar sob o sol. Havia recuperado algo que nem sequer sabia que tinha perdido. Minha dignidade. Mas também entendi outra coisa. Uma parte mais profunda de mim, mais ferida, seguia se perguntando por que teve que chegar tão longe para ser visto. Acaso não era suficiente ter trabalhado duro, ter sonhado grande, ter perseverado em silêncio? Na segunda-feira seguinte, enquanto caminhava para meu escritório, uma sensação de pertencimento me envolveu. Ali, entre minha equipe, entre aqueles que me acompanharam nas noites longas e nos começos incertos, eu já era valorizado. Não precisavam de um brinde grandiloquente para vê-lo. Sabiam em sua forma de me cumprimentar, em seu respeito genuíno, em sua confiança silenciosa. Enquanto revisava contratos e respondia e-mails, meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Jennifer. Podemos conversar? Fiquei olhando a tela durante alguns segundos. Uma parte de mim queria ignorar, seguir em frente, deixar o passado onde correspondia. Mas outra, mais curiosa e talvez mais compassiva, sentia a necessidade de saber o que ela buscava. Concordei em vê-la. Combinamos em uma cafeteria central, um terreno neutro onde as emoções não pudessem transbordar com facilidade. Cheguei cedo e me sentei em um canto, observando as pessoas passarem. Pensei em quanto minha vida havia mudado, em como algumas feridas, apesar de tudo, continuavam ali, apenas cobertas por uma fina camada de sucesso. Jennifer chegou atrasada, como sempre, mas algo nela era diferente. Não vinha envolta em sua habitual aura de perfeição. Sem roupas de designer, sem maquiagem impecável, sem a arrogância que costumava acompanhá-la. Parecia menor, mais real. Sentou-se à minha frente, pediu um café e durante vários minutos apenas brincou com a colher, evitando meu olhar. Finalmente, levantou a cabeça. Queria me desculpar, disse, a voz apenas um sussurro. Pelo modo como te tratamos. Não soube o que responder de imediato. O pedido de desculpas, embora bem-vindo, soava ensaiado, como uma necessidade de limpar sua própria culpa mais do que reconhecer o dano real. Olhei-a fixamente. Você realmente quer se desculpar ou só quer se sentir melhor consigo mesma? Perguntei com calma, sem rancor, mas com uma firmeza nova.
Jennifer abriu muito os olhos, surpresa pelo meu tom. Pela primeira vez, não era o irmão mais novo buscando sua aprovação. Era um homem que sabia quem era e o que valia. Suponho que ambas as coisas, admitiu, deixando cair os ombros com um suspiro cansado. Nunca pensei que... Parou, buscando as palavras. Nunca pensou que eu conseguiria algo? Completei, sem suavizar. Ela baixou a cabeça. Não precisava dizer. Seu silêncio era uma confissão. E então vi algo nela que não. Vulnerabilidade. Um vislumbre da menina que também havia sido moldada a golpes de expectativas alheias. Jennifer não era apenas a filha dourada, a favorita. Era também uma vítima desse molde familiar implacável, o que não permitia erros, o que exigia sucessos brilhantes, que pudessem ser exibidos diante dos demais. Você sempre foi brilhante, sussurrou. Mas papai e mamãe, todos esperavam outra coisa. Um título pomposo, um emprego de terno e gravata, algo que pudessem mostrar nas reuniões familiares. Recostei-me na cadeira e deixei que suas palavras flutuassem no ar. Não era pessoal. Nunca havia sido de todo. Era medo, insegurança, uma necessidade desesperada de se validar através de nós. Sorri levemente. Não por zombaria, mas por compreensão. Eu não construí minha vida para impressioná-los, disse. Construí porque acreditava em mim, mesmo quando ninguém mais acreditava. Jennifer assentiu. E por um momento todo o orgulho, toda a rivalidade, toda a competição absurda se evaporaram. Ficamos apenas dois irmãos. Dois sobreviventes das mesmas correntes invisíveis. Nos despedimos com um aperto de mãos desajeitado, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Não resolvia tudo. Não apagava anos de distância nem de feridas. Mas era um começo. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, entendi algo ainda mais profundo. O verdadeiro triunfo não é que finalmente te reconheçam. É poder ver aqueles que te machucaram como o que são. Seres humanos quebrados, presos em suas próprias limitações. Eu não precisava da aprovação deles. Não precisava do amor condicionado deles. Eu já havia vencido a batalha maior, não trair a mim mesmo. E no silêncio do meu carro, enquanto a cidade piscava ao meu redor, sorri porque sabia que minha história estava apenas começando. A vida tem uma maneira curiosa de equilibrar contas. Nem sempre quando queremos nem como esperamos. Mas cedo ou tarde, ela o faz. Durante os meses que se seguiram, essa verdade foi se revelando em pequenos detalhes. Minha empresa continuava crescendo de forma sólida. Não era uma ascensão explosiva daquelas que enchem manchetes. Era firme, silenciosa e real. Cada novo cliente, cada expansão, cada contrato assinado era um testemunho silencioso dos anos de esforço que ninguém havia querido ver. Às vezes, em meio ao trabalho, me surpreendia pensando neles. Em mamãe, em papai, em Jennifer, em como me olhavam antes e em como me olhavam agora. Eles realmente lamentavam ter me menosprezado ou apenas lamentavam ter perdido o controle sobre minha vida? A diferença era sutil, mas importante. E embora uma parte de mim desejasse que todo o ressentimento desaparecesse, outra parte mais sábia sabia que havia feridas que talvez nunca terminassem de sarar. A relação com minha família se tornou tensa e superficial, sem brigas abertas, mas também sem verdadeira proximidade. Era como assistir a uma peça de teatro onde todos conheciam suas falas, mas ninguém acreditava realmente na história. As reuniões familiares, quando aconteciam, eram cuidadosamente medidas. Havia comentários sobre o clima, perguntas vazias sobre o trabalho, felicitações mecânicas sobre conquistas que não entendiam nem tentavam compreender. Papai, que antes se gabava com orgulho dos sucessos de outros familiares, agora falava de mim em termos vagos. Ele tem sua empresa de tecnologia, dizia, como quem menciona algo que não compreende totalmente. Mamãe havia adotado outra estratégia, a negação ativa. Cada vez que alguém mencionava meus projetos ou minhas conquistas, ela desviava a conversação habilmente para temas mais seguros. As férias de Jennifer, a promoção de algum primo. Qualquer coisa menos falar de mim. Mas já não me doía. Longe disso, me dava uma paz inesperada. Já não precisava da validação deles. Já não buscava o aplauso deles. Minha validação vinha de outros lugares. Vinha dos clientes que confiavam em mim, dos empregados que construíam seu futuro junto a mim. Dos sócios que apostavam nas minhas ideias. E, sobretudo, vinha de dentro. De saber que havia aguentado, que havia persistido, que havia vencido. Uma tarde de primavera, enquanto revisava contratos no escritório, recebi uma ligação inesperada. Era Alex. Seu tom era relaxado, como sempre, mas havia uma urgência subjacente em sua voz. Tem um momento? Perguntou. Quero te propor algo. Concordamos em nos encontrar naquela mesma semana em seu escritório. Quando cheguei, ele me recebeu com um amplo sorriso, uma xícara de café na mão. O ambiente era elegante. Paredes de vidro, móveis minimalistas, obras de arte discretamente caras. Tudo projetado para impressionar. Mas a mim já não impressionavam essas coisas. Havia aprendido que o verdadeiro valor não se mede em escritórios luxuosos nem em carros de alta gama. Se mede em princípios, em caráter, na capacidade de construir algo autêntico. Nos sentamos frente a frente e, sem rodeios, Alex expôs sua proposta. Quero que você considere uma aliança estratégica, disse. Minha firma está interessada em investir na sua empresa. Não para controlá-la, não para mudá-la, mas para impulsioná-la. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Era uma oportunidade enorme. Acesso a capital, redes de contato, novos mercados. Mas também significava abrir portas, expor-se mais. E eu, depois de tudo o que vivi, era cauteloso. Agradeço a oferta, respondi finalmente. Mas antes de aceitar, preciso saber algo. Alex arqueou uma sobrancelha, curioso. Por que agora? Seu sorriso foi honesto.
sem rastro de zombaria. Porque agora vejo o que você construiu, disse. Porque agora entendo que não era você quem tinha que se adaptar a nós. Éramos nós que tínhamos que aprender com você. Suas palavras tocaram algo dentro de mim. Não era um ato de caridade. Não era uma esmola. Era respeito genuíno. Passamos horas discutindo detalhes, condições, expectativas, visões de futuro. Quando saí dessa reunião, levava um pré-acordo debaixo do braço. Uma sensação de conquista que não precisava de aplausos para ser válida. Era suficiente saber que uma vez mais havia chegado ali por meus próprios méritos. Os meses seguintes foram vertiginosos. A aliança com Alex permitiu expandir nossas operações para novas cidades. Contratamos mais talentos, lançamos novas divisões, nos posicionamos em setores onde antes éramos apenas conhecidos. Cada pequeno passo era uma vitória silenciosa sobre os fantasmas do passado. E contudo, nunca esqueci minhas raízes. Nunca permiti que o sucesso me cegasse ou me tornasse arrogante. Recordava bem os jantares de domingo, os olhares esquivos, as palavras ferinas, não para viver preso ao rancor, mas para nunca me tornar naquilo que eles foram comigo, para saber sempre o que valia, mesmo quando ninguém mais o visse. Uma tarde de outono, enquanto caminhava para meu carro depois de uma reunião, cruzei com papai na rua. Foi um encontro casual, inesperado. Ele me viu, hesitou um segundo e depois se aproximou. Tenho ouvido coisas boas sobre sua empresa, disse quase em um sussurro. Olhei-o procurando sinais de sarcasmo ou condescendência, mas não havia nenhum. Apenas uma honestidade desajeitada, incômoda. Como um homem que tenta corrigir algo, mas não sabe como. Obrigado. Respondi simplesmente, sem rancor. Não houve abraços, não houve lágrimas. Apenas dois homens reconhecendo em silêncio os longos caminhos que cada um havia percorrido. Às vezes pensei enquanto me afastava, o perdão não se dá em palavras. Se dá em seguir caminhando, em seguir construindo, em não permitir que o passado defina quem você é. E eu, agora mais do que nunca, sabia exatamente quem era. Enquanto dirigia de volta para casa naquela tarde, as luzes da cidade passavam como manchas borradas diante da janela. E pensei em todas as versões de mim mesmo que havia sido para eles. O filho promissor, o estudante aplicado, o parente incômodo, o profissional fracassado, o empreendedor invisível. Me dei conta de algo que já vinha sentindo há algum tempo. Sempre havia tentado me encaixar em uma imagem que não era minha, em uma expectativa que não me pertencia. Mas agora sabia, com uma certeza nova, que essa imagem já não definia quem eu era. Aquele pequeno reconhecimento de papai, embora desajeitado e tardio, foi como fechar um capítulo. Não porque precisasse de sua aprovação, mas porque entendi que já não devia carregar mais com a necessidade de ser aceito por quem só sabia valorizar troféus e não trajetórias. Eu era mais que isso. Sempre havia sido. Eles simplesmente nunca souberam ver. Os dias seguintes foram ocupados e emocionantes. Novos contratos, novas alianças, novos desafios. Mas em meio a esse turbilhão, um dia recebi uma ligação que não esperava. Era a mamãe. Ela quase nunca me ligava sem motivo, exceto para aniversários ou emergências. Você tem um momento para passar em casa? Perguntou. Gostaria de falar com você. Havia algo em sua voz, uma suavidade diferente, como se caminhasse sobre terreno inexplorado. Aceitei, não por necessidade, mas por curiosidade. Quando cheguei, a casa estava em silêncio. Mamãe me recebeu na sala com 2 xícaras de café sobre a mesa de centro. Era a mesma sala onde anos atrás haviam me ignorado. Mas naquele dia, o ambiente era diferente. Denso, vulnerável, real. Nos sentamos. Mamãe torcia nervosamente as mãos, lutando por encontrar as palavras. Queria pedir desculpas. Disse sem rodeios. Não só pelo que aconteceu no dia de ação de graças, por tudo. Fiquei em silêncio. Não por frieza, mas porque não esperava essa abertura. Ela respirou fundo e continuou. Pensei que fazíamos o correto, pressionando você, empurrando você a seguir o caminho que todos esperavam. Pensei que era amor, que era proteção, mas me equivoquei. Suas palavras eram desajeitadas, dolorosamente sinceras. Não eram desculpas ensaiadas para salvar as aparências. Eram reais, e isso as tornava mais difíceis de processar. Nos envergonhamos de você, confessou em um sussurro, como quem admite um pecado imperdoável. Não porque você não fosse bem-sucedido, mas porque seu sucesso não se encaixava na história que queríamos contar ao mundo. Me doeu escutar isso, embora já soubesse, embora já tivesse sentido em cada olhar esquivo, em cada conversa incômoda. Mamãe baixou a voz ainda mais. Agora vejo que você sempre foi o mais valente de todos. Por um instante, senti que podia chorar. Não de tristeza, não de alegria, mas de puro alívio. Todo esse peso que havia carregado durante tanto tempo, acreditando que o problema era eu, se desfazia nesse momento. E entendi algo. Não era minha tarefa consertar as expectativas quebradas deles. Não era minha responsabilidade preencher o molde que eles haviam desenhado. Minha tarefa era seguir sendo eu, com toda a minha imperfeição, com toda a minha luz. Obrigado, disse finalmente. Não precisava de mais. Não buscava mais. Ficamos conversando por mais um tempo, como 2 pessoas reconstruindo uma ponte há muito tempo caída. Não resolvemos tudo. Não curamos todas as feridas. Mas colocamos as primeiras pedras sobre um terreno mais honesto. Quando saí da casa, o céu estava coberto de nuvens, mas no horizonte havia um estranho brilho, como uma promessa silenciosa de que, embora a tempestade tenha sido longa, o sol sempre encontra um modo de voltar. Naquela noite, em meu apartamento, olhei para tudo o que havia construído. Não apenas uma empresa, não apenas uma história de sucesso. Havia construído uma vida autêntica, livre. Pela primeira vez em muito tempo, me permiti sonhar adiante. Não para provar nada,
Não para silenciar velhas vozes, mas simplesmente porque eu merecia. Porque sempre mereci. E embora não soubesse exatamente o que viria depois, sabia uma coisa com total certeza. Eu o enfrentaria de pé, com a cabeça erguida. Porque agora sabia uma verdade inquebrantável. Quem você é não depende de quem te reconhece. Depende de quem você decide ser quando ninguém te vê. E finalmente eu me via claramente. Os meses que se seguiram àquela conversa com mamãe foram uma mistura de calma e renascimento. A vida finalmente me dava espaço para construir, sem olhar para trás, sem buscar aprovação, sem mendigar reconhecimento. Cada novo projeto, cada cliente que confiava em nós, cada funcionário que crescia dentro da empresa era um lembrete de que o caminho que eu havia escolhido era real, sólido, autêntico. Jennifer também continuava mudando. Eu havia dia a dia deixando para trás a necessidade de ser perfeita, entendendo que a verdadeira grandeza nasce da humildade e do trabalho honesto. Sua transformação era lenta, às vezes dolorosa, mas genuína. E vê-la avançar em seu próprio processo me ensinava algo novo sobre paciência, sobre empatia. Minha família, por sua vez, havia começado a estender pontes. Pequenos gestos, convites para almoçar, mensagens breves perguntando pelo meu bem-estar. Não buscavam preencher o vazio dos anos passados, mas sim, de alguma maneira, construir algo diferente. Algo baseado, desta vez, no respeito. Nem todos os laços quebrados sararam, e entendi que isso também estava bem. Há feridas que, embora cicatrizem, deixam marcas. E essas marcas contam histórias que merecem ser respeitadas. Um sábado qualquer, enquanto organizava papéis em meu escritório, encontrei um velho caderno que usava nos primórdios. As páginas estavam cheias de ideias desajeitadas, orçamentos impossíveis, sonhos grandes demais para alguém que naquele momento se sentia tão pequeno. Entre todas essas anotações, uma frase se destacava, sublinhada várias vezes. Algum dia saberão quem sou. Fiquei olhando para essas palavras por um longo tempo. O jovem que as escreveu o fez a partir da dor, da fome desesperada de ser visto. Não o julguei. Sabia por tudo o que havia passado. Mas também entendi algo muito profundo. Eu já não era ele. Já não precisava que ninguém soubesse quem eu era para me sentir completo. Fechei o caderno. Guardei-o em uma gaveta, não como uma lembrança triste, mas como um monumento silencioso ao percurso. A vida não se trata de ser visto. Trata-se de ver a si mesmo. De reconhecer-se quando o mundo decide ignorá-lo. De continuar acreditando mesmo quando ninguém mais acredita. De construir mesmo que ninguém aplauda. De sonhar mesmo que ninguém acredite. De persistir mesmo que tudo pareça contra você. Naquela tarde, saí do escritório sem rumo fixo. Respirei o ar fresco da cidade. Senti a vida pulsando sob meus pés. Não havia destino final. Não havia meta que precisasse alcançar para me sentir bem-sucedido. A verdadeira vitória era esta. Poder olhar para trás sem arrependimentos. Olhar o presente com gratidão e olhar para o futuro com esperança. Gostaram do relato? Deixem nos comentários o que vocês acharam e não se esqueçam de se inscrever no canal.